passando, eu me perco. Então, o que é extroversão? Né? A energia da pessoa flui de maneira natural para o mundo externo, de objetos, fatos e pessoas. São aquelas pessoas que elas estão mais voltadas para a impulsividade, para a ação, não necessariamente que ela não tenha também um pouco de introversão. E já o introvertido é aquele que direciona sua atenção mais para o mundo interno, as impressões, as emoções, os pensamentos. É interessante observar, assim, o indivíduo extrovertido, ele vai confiante ao encontro do objeto, ele tem mais facilidade em se adaptar a situações com o público, a situações, a socialização, enquanto que o introvertido, ele é mais reservado, ele está mais observando o ambiente, ele tem esse retraimento social. Quer exemplificar, Jefferson, aí? Dentro da sua fala, Gladys, o extrovertido seria aquela pessoa mais dinâmica, extrovertida, mais sociável. O introvertido é aquele mais observador, mais reservado, né? Mas Isso. também, gente, não significa que uma pessoa é só extrovertida ou só introvertida. Tem pessoas que realmente conseguem equilibrar aí esses dois tipos de características, tá? Eu achei interessante, Gleides e Jefferson, assim, no comentário da Gleides, a questão que ela frisou bem da atitude para promover uma adaptação do sujeito, do indivíduo, né, a uma certa situação, né? Então, é como se, de modo geral, nós tivéssemos dois grupos de indivíduos, dois grupos de sujeitos, né? Um grupo em que esses sujeitos têm uma tendência de se adaptar modificando o ambiente, e um outro grupo em que esses sujeitos têm uma tendência para se adaptar, se modificando para se adaptar ao ambiente, né? Costumo até dizer, de forma até um pouco jocosa, que o tipo extrovertido é aquele que está numa sala, digamos uma sala de aula, tem muita gente, está muito fria a sala de aula, e ele é aquele que não tem nenhum receio, nenhuma preocupação de se levantar, pegar o controle e aumentar a temperatura do ar-condicionado. Já o tipo introvertido, nessa mesma sala de aula, ele estaria lá se agasalhando, se abraçando, né? Ficando encolhidinho na sala, para poder se adaptar àquele frio. Né? Então, seriam duas tendências para que o indivíduo possa se adaptar a uma certa situação, ou modificando o meio, ou se modificando para se ajustar ao meio. Né? Verdade, Evaldo. E aí, só fazendo um parênteses, também pegando essa fala do Evaldo, é importante sinalizar que não tem um certo ou errado, um melhor ou um pior. São estilos, maneiras de se comportar, vai depender do ambiente, da tarefa a ser executada. Daí a importância, como o título diz, né, como ferramenta de autoconhecimento, a importância da gente ter esse autoconhecimento e saber onde é que eu me adequo melhor. Vai ter uma seleção para recepcionista. E aí, eu sou uma pessoa extremamente tímida, não consigo lidar bem com o público, sou mais reservada, ou mesmo assim, eu não sou tímida, mas eu sou muito introspectiva, eu consigo fluir melhor trabalhando sozinha, e aí, então, aquela pessoa, não é que ela não seja uma pessoa inteligente, não seja capaz de assumir um cargo, mas aquele de recepcionista não seria interessante, porque ela iria ter dificuldade em se adaptar àquele ambiente. Já estaria melhor trabalhando no administrativo, talvez mais, com certeza, mais reservadas. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Dentro desse seu comentário, Gladys, é interessante também que o Coati é uma ferramenta que a gente pode identificar nossas dificuldades e potencializar, exemplo, numa entrevista, como você trouxe aí, numa seleção, algo do tipo, potencializar nossas, como é que eu posso dizer? As nossas atitudes, vamos dizer assim, que realmente seriam interessantes para aquele cargo, para aquela vaga. E as que a gente tem dificuldade, tentar melhorar isso. Essas dificuldades a gente não mostrar, né? Não apresentar tanto.
Isso. Mas é realmente um instrumento incrível. E assim, gente, alguém aí tem o hábito de pegar aquelas notinhas de jornal de horóscopo todos os dias ou todos os meses? Quem se submeter à avaliação do Quati, né, o teste Quati, para buscar autoconhecimento, vocês vão ver, às vezes, que algumas características são meio que compatíveis, parecidas com o horóscopo. Porém, não confundam o teste Quati com o horóscopo, tá bom? Às vezes traz lá a característica do signo de Leão, é uma pessoa mais ética, responsável, séria e tal, né? Então não confundam, tá? Não tem nada a ver, apesar de algumas características serem bem semelhantes, inclusive no próprio manual do Quati traz essa associação. É interessante também, Jefferson, que na própria aplicação do questionário, se requer um certo nível de autoconhecimento do sujeito que está sendo submetido ao teste, porque as perguntas são aplicadas naturalmente a ele, ao sujeito, né? Então, o sujeito vai marcar aquele item que ele considera que tem mais a ver com ele mesmo, né? Então, ele tem que partir de um certo nível de autoconhecimento. Né? Verdade. E é interessante observar também que, à medida que esse indivíduo vai ampliando seu autoconhecimento, dentro do processo terapêutico ou na própria vida dele, é possível que futuramente, quando ele for refazer o teste, haja uma modificação. Né? Então, existe um certo dinamismo, porque a vida é dinâmica e a psique é dinâmica, né? A gente está em constante mutação, né? Exato. Na medida que a gente vai amadurecendo, né, nos nossos processos internos, conhecendo o nosso lado sombra, conhecendo os nossos impulsos, então você vai conseguir ver que, assim, se eu faço esse teste hoje, daqui a um ano, possivelmente, eu vou já modificar algumas características minhas, né? Então, assim, por isso que ele é tão importante na área organizacional, principalmente quando a empresa está tendo muitas demissões, muitas mudanças, e aí, às vezes, não é que aquele funcionário não seja bom o suficiente, mas ele só está no cargo errado, né? Como também a questão dos conflitos na empresa, o trabalho em grupo, vocês sabem que gera muitos conflitos, Então, nós temos, assim, essa avaliação ajuda nessa identificação, onde cada um faz sua autoavaliação e aí vê como melhorar no grupo. Na harmonia, né, do grupo. Isso, na harmonia do grupo. Dentro dessa sua fala, Gladys, assim, para a área organizacional, é muito utilizado, né, para colaboradores e tal, para identificar aqueles tipos de características para evitar o fenômeno turnover, que é a rotatividade, né, essa saída constante de funcionários. Bacana. Uma outra qualidade, assim, que também é muito importante, é a questão usar como teste vocacional, né, na ajuda daqueles alunos. Muitas vezes, não só alunos, eu tenho um paciente que com 30 e poucos anos, que ainda estão meio perdidos, já se formaram, mas ainda não sabe realmente qual é a sua grande paixão profissional, ainda não conseguiu se identificar como uma profissão exclusiva. Consegue se adaptar bem em cada coisa que faz, é uma pessoa inteligente, mas não sabe qual é a sua verdadeira missão em termos profissionais. Então, o teste Quati auxilia nesse autoconhecimento, e aí ela já dá um norte, de acordo com o amadurecimento dela, e através do processo clínico, a pessoa começa a se encontrar. Né? Então, assim, como a avaliação vocacional também é muito boa, e muito bom na clínica, exatamente como esse exemplo que eu citei. Dentro também, assim, só complementando sua fala, Gladys, às vezes a pessoa está num trabalho, né, como você trouxe, e ela não se identifica, não mexe com ela emocionalmente, né, aquele amor realmente pelo que ela faz. Então, realmente, às vezes a gente começa ali uma profissão, mas a Quati seria uma ferramenta excelente também para identificar as características desse sujeito para uma atividade que ele tem realmente mais paixão, competência, capacidade realmente para realizar, né? Com mais amor. Porque às vezes você está numa profissão
tem um adoecimento psicológico porque você realiza aquilo ali, mas não é realmente aquilo que mexe com você emocionalmente. Exato. Evaldo, interessante também que o Coati, às vezes, tem aquelas pessoas que estão em cima do muro. Nem são 8 nem 80. Então, já na minha prática profissional, eu identifiquei que, às vezes, tem resultados ali que dá empate. Da mesma na correção quantitativa, dá a mesma pontuação, exemplo, 18 e 18. Aí o teste, para você identificar qual é a que prevalece ali daquele sentimento daquele sujeito, para poder realmente fazer a correção fidedigna do teste, é um pouco difícil também, por conta, às vezes, da falta de autoconhecimento do próprio sujeito. Uhum. Uhum. Porque o teste, ele deixa bem claro, não é o que eu gostaria de ser, por isso que ele exige que você seja o mais fidedigno possível. Então, assim, não é o que eu gostaria de ser. Eu estou numa festa e qual seria a minha reação em situação assim ou assado? Eu gostaria de ser assim. Não, é como eu realmente me comporto. Eu faço, vou e me socializo ou eu fico reservada, mais observando mais o ambiente. Então, assim, como eu gostaria como eu realmente me comportaria, é você visualizar a cena e ver como e responder de acordo com como você se comportaria naquele momento. Ok? Então, voltando aqui ao slide, ele fala desse